Bom, vamos começar então mais uma exposição semanal. O tema dessa semana é ciência e espiritualidade. Então, a nossa ideia aqui é tentar de alguma forma mostrar para as pessoas que tanto a ciência quanto a espiritualidade, e inclusive quaisquer dualismos que a gente tenha, eles não são de fato inconciliáveis, mas eles possuem vários pontos em comum. Eu costumo dizer que tanto uma quanto a outra estão buscando a mesma verdade, exceto pelo fato que elas estão utilizando de métodos, ferramentas e abordagens diferentes para se atingir essa realidade. Então, antes de mais nada, eu acho que a gente precisaria colocar algumas coisas aqui para começar a estimular a nossa conversa. Tem uma frase que eu gosto muito, do Louis Pasteur, que fala justamente sobre a essência do que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Ele fala que um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muito nos aproxima. Ou seja, a gente pode encontrar frases parecidas que dizem alguma coisa que vá nessa linha, não só das bocas desse cientista francês, biólogo, mas de outros homens, outras mulheres, outras personalidades, seja cientista ou mesmo de outros campos, que trouxeram grandes contribuições. E a gente nota que não são poucos as pessoas da ciência que falam coisas que apontam para uma realidade que transcende a nossa capacidade de perceber as coisas como profundamente influente no nosso mundo material, no nosso mundo sensório, no nosso mundo objetivo, aquele que a gente consegue compreender com o nosso intelecto racional analítico. Então, a gente pode começar a ter alguma ideia de quão longe ainda a ciência atual está de conseguir descobrir a essência da realidade através das frases de grandes cientistas que trouxeram contribuições vitais para o progresso da própria ciência materialista. A gente percebe também que à medida que a gente vai expandindo a nossa zona de conhecimento, à medida que a nossa consciência amplia, à medida que a ciência vai conseguindo compreender a realidade do mundo natural e vai formulando teorias através de modelos, vai conseguindo compreender os mecanismos de funcionamento do nosso mundo, ela também começa a perceber, de certa maneira, ela começa a se apropriar do que em outro momento era além para ela, era incompreensível, estava no campo do sobrenatural, sobrenatural no sentido do inexplicável. E antes de mais nada, a gente pode fazer uma grande divisão aqui. A gente percebe que a gente tem a ciência por um lado e a evolução de outro lado. A evolução é um fenômeno que ocorre no nosso universo como um todo, mas ela se manifesta de uma maneira pronunciada, que faz realmente jus ao seu nome, quando a partir do momento que a gente percebe o surgimento da vida. Então, a emergência da vida caracteriza de forma muito forte o fenômeno evolutivo. E a gente percebe também que a evolução, em sua essência, que acaba se materializando, se manifestando na evolução de formas, ela, na verdade, ela se dá de dentro para fora. Quer dizer, sempre existe um princípio latente na matéria orgânica, nos seres vivos, que acaba se manifestando no aprimoramento de determinadas faculdades, sentidos, órgãos e funções. Inclusive, os órgãos e as funções são uma dualidade que parece estar coevoluindo.
a função aprimora o órgão e o órgão se melhora para que ele cumpra determinada função. Então a gente percebe isso também ao longo da trajetória evolutiva de qualquer espécie, e inclusive das organizações humanas. Então a evolução é um movimento que pulsa e que ele se manifesta, ele se dirige de dentro para fora. Ele parte da essência e vai se manifestando nos efeitos. E a ciência, por outro lado, pelo menos até hoje em dia, ela é uma ciência de tipo que investiga os fenômenos de fora e vai se adentrando nas causas dos fenômenos. Então, se a gente for remontar lá para o início da história, né, os gregos, depois com a Revolução Científica no século XVI e XVII, a gente percebe sempre que o início da investigação de qualquer fenômeno, ele passa antes pelo que é mais sensível, pelo que é mais objetivo, pelo que é mais evidente para o cientista que está estudando esse fenômeno. E à medida que a gente vai compreendendo e formulando teorias, o tempo vai passando e a humanidade, tanto a humanidade como um todo, quanto a comunidade acadêmica, ela vai se apercebendo de que existem particularidades, aspectos mais profundos em certos fenômenos que não conseguem ser explicados a partir das teorias que se consolidaram ao longo do tempo. Daí surgem novas teorias que explicam essa mesma realidade, muitas vezes é a mesma realidade, só que de uma maneira mais profunda. Ela explica de uma maneira mais abrangente, não negando o que foi dito antes, mas afirmando o que foi dito antes, só que indo mais além e explicando ainda outras questões que a teoria antiga não explicava. E geralmente, nesse processo de evolução da ciência, a gente vê um movimento que passa do mais óbvio, mundo mais objetivo, e ele vai se adentrando sempre para aspectos mais profundos desse mundo objetivo, inclusive até chegando no mundo subjetivo, a depender do grau evolutivo do cientista que está investigando o fenômeno. Às vezes, determinadas coisas só são óbvias para ele mesmo. E depois, com o tempo, através de um processo de sistematização, de orientação, melhor dizendo, de sistematização, racionalização, formulação, análise e etc., você vai conseguindo fazer com que esse conhecimento se espalhe pela comunidade científica e posteriormente para o mundo. A questão é, ciência, ela trabalha de fora para dentro, ela vai investigando a realidade a partir do aspecto sensório. É isso o que caracteriza a ciência hoje em dia. E o fenômeno evolutivo, por outro lado, é algo que se manifesta para fora, mas ele parte sempre de um princípio latente, um princípio imaterial, eu diria. Isso é o que a ciência hoje em dia está concluindo. Eu vou chegar mais para frente e falar um pouco mais a respeito disso. Mas tanto ciência quanto a evolução são coisas profundamente relacionadas. A ciência está interessada em estudar as origens e os mecanismos do fenômeno evolutivo, seja da matéria, seja da vida, seja da mente ou consciência. E a evolução é algo que a gente observa no nosso universo, em qualquer ponto, em qualquer momento e de várias maneiras possíveis. Então a gente tem essas duas grandes coisas que precisamos levar em consideração. A diferença entre elas é que a evolução é algo que parte de dentro, é natural a qualquer fenômeno do nosso universo, e a ciência é uma criação humana. A ciência é uma criação artificial que a gente está usando para descobrir essa realidade, inclusive o próprio fenômeno evolutivo. Vejam só que interessante.
A gente tem aqui, vou falar um pouquinho sobre a evolução da ciência, já que eu defini esses dois termos. Então, assim como o universo está evoluindo, o nosso universo natural está evoluindo, assim como o universo vivo, né? O universo físico e o universo vivo evoluem, inclusive as ideias, é óbvio que também a ciência ela sofre esse fenômeno evolutivo, porque sendo uma criação humana e o ser humano estando sujeito aos imperativos da evolução, é natural que a ciência também vá refletir essa evolução humana. E o que é mais legal aqui nisso tudo não é aqueles períodos onde a ciência está se consolidando e passa a sistematizar, formular e consolidar suas teorias. Os momentos mais fascinantes, os momentos mais interessantes, os momentos onde existe maior floração na história da ciência, é justamente aqueles onde ela esbarra em fronteiras, ela esbarra em muros, dos quais ela se sente impotente, ela não consegue transpassar. E daí surgem os famosos paradoxos, porque com o conhecimento que você tinha até então, com suas teorias, seus modelos, você não consegue explicar determinados fenômenos que são acessíveis. Então, daí começam a surgir vários paradoxos. Então, isso é um sinal, na verdade, de que a ciência está precisando se atualizar frente ao aumento de grau de consciência dos pesquisadores, e inclusive de qualquer ser humano. Você não precisa necessariamente ser cientista para perceber a realidade mais a fundo, mas isso aparece como algo crítico que força a própria ciência a reestruturar todos os seus sistemas, até mesmo às vezes os seus métodos e as suas ferramentas. E antes de fazer isso, é preciso mudar algo mais profundo ainda, que é a mentalidade do cientista que está estudando o fenômeno, está investigando. Um desses grandes paradoxos que surgiram ao longo da história da ciência, e que eu gosto sempre de citar quando eu estou falando desses tipos de assunto, ou sobre o monismo de Pietro Baldi, é o paradoxo de Olbers, lá no século XIX, início do século XIX, que foi basicamente dizer o seguinte: o Olbers observou o céu. Então, até o momento, era tido de que o nosso universo era infinito em suas dimensões espaciais e eterno no tempo. Então, um universo infinito e eterno. Só que daí Olbers, um alemão, observando o céu, ele via as estrelas e ele conjecturou a seguinte hipótese. Bom, então se o nosso universo eterno existe desde um tempo incomensurável, desde toda a eternidade, e se o nosso universo também tem uma dimensão infinita, o espaço não tem fim, então devem haver, provavelmente, por consequência, uma quantidade infinita de estrelas eternas e, por consequência, a gente deveria ver o céu todo claro à noite. Aliás, não haveria noite, né? Só haveria dia e dia. A noite seria dia e o dia seria dia. Então, a gente veria uma eterna claridade. Só que não é isso que a gente vê. A gente vê o céu noturno com regiões sem luz, majoritariamente, pontuado por pequenos pontos luminosos, que são as estrelas. Ora, então, o universo infinito e eterno, quer dizer, um universo que não tem limites na dimensão espacial, nem na dimensão temporal, como ele pode ser escuro? Se o tempo para a luz das estrelas chegar até nós é infinito, então já teria chegado a luz das infinitas estrelas. Esse paradoxo deixou muita gente incomodada,
e abalou muitas e muitas mentes brilhantes da época. E ninguém conseguiu resolver esse paradoxo por muito tempo. Bom, mas o paradoxo persistia firme e forte. Ninguém conseguia dar conta, ninguém conseguia resolver esse paradoxo. Bom, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. Vamos pegar por outro lado. Vamos analisar agora a busca pela essência do mundo que a gente tem à nossa volta, a essência da matéria, que é algo admitido hoje em dia por todo mundo. Bom, isso remonta lá dos gregos. Desde a Grécia Antiga, pelo menos foi na Grécia Antiga que surgiu, despontou e se manifestou isso, a gente teve um movimento de tentar descobrir como o mundo funcionava, não apenas através de mitos cosmogônicos, que estão relacionados às religiões, às narrativas, às questões não vinculadas ao mundo sensório, à realidade objetiva. Então, os gregos começaram a desenvolver essa racionalidade. O intelecto começou a ganhar proeminência e, com isso, eles começaram a ter um desejo, uma vontade de buscar a explicação do mundo através da razão. Daí surgiu a filosofia e com a filosofia foram começando a surgir germes do que viriam a ser outras áreas do conhecimento que hoje formam a ciência, como a gente conhece. Então, a matemática, a física, a hidrostática, a química, a astronomia e por aí vai. Então começou de forma tal qual a gente conhece lá com os gregos, lá pelo século 6, 5, 6 a.C. E a questão interessante aí é que desde desse início existia uma questão muito interessante que sempre mexeu com o povo dessa época e mexe com as pessoas até hoje, que seria descobrir qual é a essência do nosso mundo físico. Quer dizer, tudo que está à nossa volta é constituído pelo quê? Qual é a partícula fundamental que constitui tudo que existe? E daí essa história é muito longa e existiram várias pessoas famosas que tentaram dar a sua versão tentando responder a essa pergunta. Então, por exemplo, a gente teve Parmênides, a gente teve Heráclito, a gente teve Demócrito, entre outros. Bom, cada visão dessas grandes almas trouxe algum aspecto profundo da nossa realidade. Então, Parmênides, por exemplo, pode ser considerado até um primeiro monista de todos os tempos. Ele falava que a essência de tudo era imutável, não estava sujeita à transformação. O ser é estático, de certa forma, ele não muda, não está sujeito ao transformismo evolutivo. Ok. Daí veio Heráclito e falou outra coisa. Falou, não, o ser e as coisas são um eterno devenir, tudo é fluxo, não existe absolutamente nada parado no nosso universo. Então também é uma visão interessante. Aí Demócrito, de Abdera, ele veio e ele formulou, baseado em outros mestres dele, uma outra formulação mais calcada no materialismo, buscando explicar qual era a essência dessa realidade. Daí a gente tem a introdução do conceito de átomo. Tomo é volume e há negação. Então, átomo seria uma partícula que, a princípio, seria indivisível. E esse primeiro modelo, essa primeira visão, o modelo do átomo, foi de uma esfera tão pequena, mas tão pequena, que não podia ser divisível. E a combinação dessas esferas sólidas iriam compor toda a nossa realidade fenomênica. E tudo seria composto a partir disso. E, inclusive, a ciência materialista, que até hoje a ciência é materialista, ela se apoia ainda na crença de que
existe um último termo na matéria que possui alguma solidez. Apesar da física quântica, da mecânica quântica já ter trazido pistas de que não é bem assim que funciona, muitas pessoas ainda funcionam baseado nessa visão da realidade. E essa visão de uma esfera maciça indivisível ficou por muito tempo, não foi abordada, não foi investigada por cientistas posteriores da Idade Média, da Idade Moderna. Então essa foi uma área da ciência que ficou enterrada por muito tempo, enterrada, mas não morta, e que acabou ressuscitando lá no começo do século XIX, quando John Dalton começou a fazer o estudo novamente, né, da constituição da matéria. E ele, obviamente, ele pegou o que já havia à disposição sobre esse assunto na época, que é o que os gregos trouxeram, a herança dos gregos. Só que a partir daí, século XIX, a gente já tinha passado por uma revolução científica e a gente estava numa exponencial em termos intelectuais. Uma exponencial em termos intelectuais, uma exponencial, consequentemente, em termos científicos e tecnológicos, que ia gerar um bem-estar enorme. E daí o que a gente começou a ver em nosso mundo? Deu um século, a gente teve progressos fantásticos. Então o J.J. Thomson, logo no começo do século, já em meio às descobertas da mecânica quântica, ele começou a formular um outro modelo atômico, porque já se percebia, né, já se foi comprovado que existiam partículas de carga elétrica positiva e partículas de carga elétrica negativas, os prótons e os elétrons. E com isso, já você não poderia então ter uma esfera maciça mais. Você precisava ter o seu átomo, né, indivisível, seria constituído de outras partículas menores de cargas opostas. E daí o modelo do Thomson foi esse modelo aqui de uma espécie de pudim de passas. Então acreditava-se que você tinha uma massa cheia de bolinhas com cargas elétricas diferentes, tendo que isso deveria estar em equilíbrio. Bom, passou um pouco tempo depois, o Ernest Rutherford ele propôs um outro modelo já, propondo que os elétrons eles estavam apartados dos prótons e eles estavam na periferia do átomo. E o Niels Bohr, um dos grandes pais, um dos grandes contribuintes da mecânica quântica, ele propôs um modelo planetário, no qual os elétrons ficam circulando o núcleo atômico, constituído de prótons e nêutrons. Os nêutrons foram descobertos depois dos prótons e dos elétrons. A questão é que a gente tinha agora um modelo já um pouco mais próximo da realidade, mas ainda muito distante delas. Então você tinha um modelo no qual você tinha um núcleo atômico extremamente pequeno, de dimensões irrisórias comparado às órbitas dos elétrons, e os elétrons circulavam, orbitavam em determinadas camadas relativas ao seu nível de energia, ao seu quanta, seu pacote de energia, essas camadas eletrônicas. E daí esse era o modelo de Niels Bohr, em larga medida. Só que veio logo depois, né, em 1926, veio Schrödinger e falou, né, em ondas de probabilidade. Então, de repente, o átomo não era algo que poderia ser descrito de forma determinística. Eu não conseguia descrever, precisar a posição dos elétrons de forma determinística. Então, daí entra também o princípio de incerteza de Heisenberg. Eu não consigo determinar a posição e momento, né, vetor velocidade, de uma partícula simultaneamente. Então, isso acaba abrindo margens para uma ciência de probabilidade. E o Schrödinger ele fez uma equação, a famosa equação da onda, tentando descrever essas probabilidades da gente encontrar
uma partícula no lugar ou não. Bom, independentemente dos detalhes aqui da ciência, o que a gente foi percebendo ao longo da história é de certa forma, uma desmaterialização do que a gente conhecia por matéria. Quer dizer, o que era antes algo sólido e indivisível e certo, se tornou algo extremamente vazio. O átomo, em sua grande totalidade, é espaço vazio, não tem substância material nenhuma e, além disso, a gente não consegue determinar o comportamento das partículas subatômicas, usando a nossa mecânica clássica. Daí tanto que o termo mecânica quântica. Então, o que a gente pode tirar desse progresso na investigação dessa partícula fundamental é que, à medida que a ciência foi se aprofundando na descoberta da realidade, ela foi se deparando com algo cada vez menos determinado, menos concreto e, consequentemente, até sujeito a fenômenos não locais. Então, isso já nos diz alguma coisa a respeito de qual é a orientação que a ciência deve ter nesse e no próximo século. Se a gente for pegar também agora o mundo do muito grande, a gente vai pegar a teoria da relatividade de Einstein, a gente também percebe que muitas coisas que eram tidas como certezas absolutas foram passadas para certezas parciais, que são certezas, né, são absolutos apenas dentro de uma escala muito restrita, né, de velocidade, de dimensões e etc. Então, o que vocês veem aqui, o que a gente vê aqui, é um diagrama simplificado mostrando o que seria as contribuições dadas por Einstein nesse campo. Vejam só aqui, ó, Einstein, na sua teoria da relatividade especial, ele constatou, né, ele descobriu que a única coisa absoluta física, né, no nosso universo é a velocidade da luz. Só que se existe um absoluto no nosso mundo físico, sensório, ele percebeu que era imperativo que então o espaço e tempo, que estão relacionados à velocidade de propagação, né, de qualquer coisa, eles precisam ser destronados, eles precisam se dobrar e se relacionar entre si. Então, o espaço e tempo, até Einstein, era considerado algo absoluto. A mecânica newtoniana admite espaço e tempo como coisas absolutas e infinitas e eternas. O Einstein veio e falou, não é bem assim. Por quê? Porque a velocidade da luz é uma constante no nosso universo. Isso foi constatado. E daí, para isso ser verdade, é preciso que o espaço e tempo sejam relativos, estejam relacionados entre si. E quer dizer, o que ele quis dizer com isso também foi que o espaço-tempo, que forma um único tecido, ele se deforma dependendo de certas condições, como, por exemplo, eu estar viajando a velocidades muito altas. Daí surgiu a relatividade especial em 1905. E, por outro lado, também, existe essa outra grande contribuição dele, que brotou, né, do efeito fotoelétrico, né, aquele artigo famoso, qual ele ganhou o prêmio Nobel, que acabou constatando que a dualidade da onda e da partícula. Quer dizer, dependendo de como a gente observa algo, esse algo pode ter um comportamento corpuscular, matéria, ou um comportamento ondulatório, energia. Então, percebeu-se, a ciência começou a se dar conta nessa época, na área de mecânica quântica, de que tanto a matéria quanto a energia parecem ter um denominador comum. Por isso a equivalência massa-energia.
e aquela famosa equação E igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Existe uma equivalência entre massa e energia, e a gente consegue hoje relacionar as duas. A gente percebe isso com o decaimento radioativo. Então, com essas coisas, a gente começa a perceber que parece que existe uma substância fundamental que se manifesta de maneiras diferentes de acordo com a consciência do observador, que vai organizar, vai setar o experimento de acordo com os seus interesses. E tanto o espaço como o tempo, que são coisas que permitem a nós mensurarmos, compararmos as coisas, não são também absolutos. Elas são dimensões relativas. Então, até mesmo as dimensões que a gente usa para construir tudo o que existe, elas são relativas. E tudo que é relativo nasce e morre. Bom, mas isso é outra história que eu vou falar em palestras posteriores. A questão aqui é que a ciência conseguiu perceber essa relatividade espaço e tempo e essa equivalência massa e energia. O Einstein, já dando todas essas contribuições, ainda fez uma coisa mais fantástica. Ele juntou esses 4 grandes termos, espaço, tempo, matéria e energia, e ele formulou a sua famosa teoria da relatividade geral, que explica o nosso universo em seu aspecto macroscópico. E o que é muito legal dessa teoria da relatividade geral é que ela oferece uma explicação mais profunda para a mecânica newtoniana sobre o comportamento do movimento das coisas no nosso universo. Ao invés de falar que as massas, coisas, objetos se atraem na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas, ela fala de uma maneira muito mais profunda algo que explica esse fenômeno, mas explica dentro de certos limites. Ela fala que a matéria, a massa, que é uma propriedade da matéria, deforma o espaço-tempo à sua volta. E o espaço-tempo em volta da matéria, com a sua geometria toda específica, deformada, acaba influenciando, ditando o movimento da matéria, através da aceleração da gravidade, da força gravitacional. Então, é uma explicação muito mais interessante, porque você começa a perceber que aquilo que a gente tem por concreto, que é a matéria, é influenciado por um campo que a gente não consegue sentir, cheirar de forma física, propriamente dito, apesar desse campo ser a base para a gente avaliar o nosso universo físico. Então, novamente, a gente percebe que a ciência ela vem caminhando de tal forma que ela vai começando, de certa forma, a tangenciar com coisas abstratas, difíceis de serem compreendidas de forma linear, de forma sensória, e mesmo para um nível de consciência, para uma mentalidade muito direta, que precisa muito de coisas baseadas no sentido e na objetividade. Bom, indo um pouco mais à frente, com todas essas contribuições, não foi grande surpresa, e não foi também um tempo muito longo para que a ciência formasse uma nova visão cosmológica a respeito do nosso universo. Bom, a história é longa, mas, resumo da ópera, usando todos esses conhecimentos da relatividade geral de Einstein e a partir das observações de um cientista muito famoso, chamado Edwin Hubble, percebeu-se que, na verdade, as coisas do nosso universo, os astros, estavam se afastando. Existia uma tendência a afastamento. E Hubble percebeu que essa taxa de afastamento entre as galáxias do nosso universo
ela era proporcional à distância que elas tinham entre si. Aí passou um tempo, outros juntaram outros nomes famosos aqui, surgiu um padre belga, que também era cientista, chamado Georges Lemaitre, que formulou a hipótese do ovo fundamental. Quer dizer, o nosso universo se originou de um ponto, de uma partícula primordial, de uma grande explosão, e a partir daí, essa explosão se expandindo foi gerando toda essa multiplicidade fenomênica. Então foi um padre belga, né, que também era cientista, que formulou essa hipótese, teve essa visão. Mas foi um pouco mais tarde que a teoria que acabou levando o nome de Big Bang acabou sendo consolidada e formulada, né, pela ciência. E o interessante de tudo isso é que essa teoria foi construída, né, a partir das observações mais minuciosas do nosso universo, da observação do nosso mundo físico, com um pouco mais de cuidado. E a partir daí percebeu-se que, de fato, então, tudo que a gente conhece, tudo que existe, imaginável e inimaginável ainda, para nós, teve uma origem no tempo. Inclusive, o próprio tempo, a dimensão tempo, teve uma origem. E o próprio espaço, tal qual a gente conhece, no qual tudo se manifesta, também teve uma origem, por consequência. E daí, para alguma pessoa que tem um pouco mais de interesse em questões de todos os tipos, é natural que surja a pergunta: então, o que havia antes? E o que há além do espaço e do tempo? E o que seria exatamente o fim do espaço e do tempo? Porque nessa figura aqui, gente, se vocês observarem bem, isso aqui leva um pouco a alguns enganos, né? Porque a gente não percebe o que está sendo representado aqui. Tudo que está dentro desse sino aqui é o que existe para nós. Tudo que está fora desse sino não é espaço vazio, não é o espaço em si, é o nada. E o nada é uma coisa que a gente tem muita dificuldade em conceber, porque o nada é inconcebível, é até de certa forma inadmissível para uma mente mais intuitiva, uma mente mais evoluída. Então começa a brotar aquela curiosidade, o que está por fora, fortes aspas aí, o que está por fora disso tudo? O que está fora desse sino de espaço e tempo, matéria e energia? O que gerou essa origem? O que está acontecendo? O que são essas flutuações quânticas? O que a ciência vem percebendo é que para ela conseguir explicar as condições na origem do nosso cosmos, ela se vê na necessidade de unificar de alguma maneira as forças fundamentais que ela conhece, que é a força elétrica, né? A força nuclear fraca, a força nuclear forte e a força gravitacional. Até o presente, 3 dessas forças foram unificadas. Só falta unificar a força da gravidade, né? Ou seja, o universo muito grande com as forças do universo muito pequeno e as forças eletromagnéticas. Isso ainda permanece sendo um grande mistério. A questão é que agora a gente relativizou o espaço e o tempo e a gente percebe a imaterialidade da matéria. Bom, eu fiz esse breve apanhado da ciência só para dar uma ideia da vetorização que a ciência atual está tendo nos nossos dias. Mas tudo isso não é novidade aqui, eu acho que para ninguém. O que é mais interessante é ver o que a ciência agora, no século XXI, está fazendo. Existe um livro que saiu recentemente, fresquinho, 2017, escrito, editado por uma
3 grandes nomes da ciência, sendo que o mais interessante talvez seja o da doutora Sarah Walker, que reúne vários artigos, várias teorias de vários cientistas de vários campos do conhecimento, que aponta de forma resumida para uma coisa que é muito interessante: o papel da informação na evolução da vida, na manutenção da coesão do universo e outras coisas também. Então, se eu pudesse resumir esse livro de mais de 500 páginas e com conhecimento muito pormenorizado em poucas palavras, eu diria o seguinte: que nesse livro a cientista, com seus grupos, vem trazer para a comunidade a notícia de que a informação, que a gente sempre viu que tem um aspecto descritivo da nossa realidade, ou seja, ela serve para eu extraio a informação a partir de coisas que eu percebo com os meus sentidos, ou eu transmito essa informação para outras inteligências através também do meio físico. Ela fala o seguinte: não, ok, isso é verdade. A informação tem esse aspecto passivo, descritivo, mas também ela possui um poder causal. Ou seja, parece haver uma atuação inteligente que, através do uso da informação, mantém os sistemas biológicos vivos, mantém eles operantes. Aliás, é o que caracteriza a vida. E ela parece que tem um poder atuante do qual a gente não consegue descrever um comportamento puramente a partir da física e da química. Então, isso traz uma mudança tão profunda na ciência que é algo que vai abalar profundamente nas próximas décadas e séculos a maneira no qual tanto os cientistas quanto a sociedade encara o mundo. Por quê? Porque a partir do momento que você está falando que a informação possui um papel ativo no fenômeno evolutivo, você está dizendo também que você não consegue, baseado em tudo que a gente tem de ciência até o momento, descrever de forma analítica, como é que funciona a atuação dessa informação. Então entra aí uma certa liberdade, que parece ser algo inerente a sistemas vivos, no qual a gente não consegue explicar eles completamente apenas em termos físicos, usando a matéria ou a energia. A gente tem coisas aí que ocorrem, existem processos físicos que ocorrem baseados em outros processos informacionais não físicos que acabam influenciando a realidade física. E a Sarah Walker, ela já vem estudando isso há muitos anos, se não décadas. Ela vem produzindo vários papers a respeito disso, e a cada descoberta nova, ela vai constatando que a nossa ciência atual, baseado meramente no mundo físico, não consegue elaborar uma teoria que consiga desvendar por completo e descrever até o último detalhe a vida e a mente também, a consciência. Então, eu acho que isso também nos dá uma certa noção, uma ideia de que talvez a espiritualidade, que mais para o fim eu vou explicar um pouco melhor o que eu quero dizer por espiritualidade, qual seria o papel da espiritualidade nessa ciência que está por nascer ainda. Tem outra pessoa também que eu gosto muito de citar, que é o Ervin Laszlo, filósofo da ciência, pensador sistêmico, teórico, grande pianista também, não toca mais piano, mas ele começou sua carreira como artista. O que ele fala a respeito da informação também. Olha só
que interessante. Abre aspas. A informação dentro de um sistema é mais fundamental do que a matéria, energia, espaço e tempo. A informação é a única coisa no universo que não pode ser destruída. A informação, como todo mundo sabe, é imaterial. A única coisa que não pode ser destruída, ou melhor dizendo, transformada, são coisas não físicas. A informação possivelmente é um atributo de uma outra coisa não física. Vamos chamar essa outra coisa inteligência ou consciência, que faz uso dessa informação para atuar no mundo físico. E essa atuação acaba deixando às claras o que é de fato a evolução. Bom, isso é uma outra coisa dito por um outro estudioso da ciência, sob outro prisma. Vamos pegar agora também um outro grande nome do século passado, que foi David Bohm. Olha só, eu não vou ficar lendo muito aqui o texto, que é uma coisa chata ficar repetindo, mas reparem bem que todas essas pessoas que eu estou citando são cientistas que se apoiam na realidade, mas estão apontando que essa realidade que a gente tanto valoriza e acha que é a única existente, ela parece estar sendo fortemente influenciado por uma realidade que a gente é incapaz de captar com os nossos sentidos e de conceber com o nosso intelecto, com a nossa mente racional analítica. O David Bohm fala o seguinte: há uma espécie de evolução contínua de ideias. Tudo está evoluindo no nosso universo. Não só coisas físicas, mas como ideias também, que são coisas não físicas. E a gente percebe isso com clareza cristalina. Outra coisa, sempre vemos apenas um aspecto do mundo. Todos nós enxergamos o mundo a partir de nossos pontos de vista. Uma pessoa com uma visão mais holística, ampla, mais profunda, ela consegue perceber múltiplos pontos de vista e fazer uma síntese entre esses pontos de vista e tirar conclusões mais amplas, mais profundas, que têm, se aplicadas em vida, têm implicações mais profundas também. Então a gente percebe isso também. E olha só que legal, um cientista da mecânica quântica, a partir dos seus estudos, chega a conclusões que dizem respeito à maneira com a qual a gente lida entre nós, como a gente se organiza como sociedade. Qual é a própria essência do fenômeno evolutivo dentro dos ramos do saber. Eu acho isso extremamente interessante, importante e maravilhoso. Outras coisas que ele fala. A força da ideia é a de criar, tanto quanto a de refletir. Quer dizer, a ideia cria e ao mesmo tempo reflete sobre o mundo à volta, o mundo criado. Daí ele fala um pouco sobre a matemática. Descobriu-se, por exemplo, que a matemática não era constituída de verdades absolutas, mas que as pessoas poderiam considerar novos axiomas. E axiomas são coisas que a gente não consegue demonstrar racionalmente. É algo que a gente admite como verdade, ponto final. O interessante aí é que todo axioma ele brota a partir de uma percepção intuitiva da realidade, de uma pessoa única. Então, esses axiomas, e toda a ciência se apoia em axiomas, eles se apoiam em uma coisa que não pode ser demonstrada, não é objetiva, e que depois acaba se objetificando à medida que a gente constrói teorias apoiadas nesses axiomas. Gente, eu não sei se vocês estão pegando o fio da meada, mas eu estou falando aqui que a própria ciência que colocou num pedestal a objetividade e jogou lá na latrina a subjetividade, ela mesma, todo o edifício que ela construiu, ela se apoia em coisas nos seus primórdios, sempre obtidos através da intuição, da subjetividade de
gênios raríssimos que foram surgindo ao longo da história. Os grandes impulsos na área da ciência e da arte, da filosofia e de outros diversos campos, como a vivência, a santidade, por aí vai, surgiram justamente quando seres humanos fantásticos conseguiram acessar coisas que os outros não percebiam como real. Conhecimento subjetivo. E que depois deles forem se apropriando desse fenômeno, sistematizarem, racionalizarem isso e repassarem para os seus pares, isso foi se tornando algo óbvio para as pessoas. Então parece que também é assim que funciona o fenômeno evolutivo, em especial na humanidade. E só para terminar com David Bohm, só para não ficar muito cansativo, ele fala uma coisa também muito interessante, relativo a dinamismo. Olha só, o movimento real das ondas partículas é um constante dobrar e desdobrar. Por dobrar e desdobrar, vocês podem entender como um ocultar e revelar. A aparência de estabilidade é devida à rapidez com que isso acontece. Gente, pega o cinema. Eu gosto muito de cinema. Vou inclusive dar umas palestras sobre alguns filmes fantásticos. Cinema funciona da seguinte forma, cinema de película, né? São 24 quadros por segundo que são projetados lá e incidem numa tela. 24 fotografias por segundo sendo projetadas. São fotografias estáticas. Mas a gente vê como um movimento, como um dinamismo. A gente não percebe como algo parado. O que está acontecendo aí? A gente percebe que esse movimento, essa noção de movimento é causada por esse ritmo de frequência de 24 quadros por segundo. A mesma coisa se aplica aqui, de forma invertidas. O que acontece? A gente sente que as coisas são estáveis devido à rapidez com que isso acontece. Então, pega um ventilador, por exemplo. Se eu começo a fazer o ventilador girar, ele vai estar em movimento. Ok. Se eu puser meu dedinho lá, eu vou perder meu dedinho. Agora, se a velocidade de rotação desse ventilador for tão alta, mas tão alta, a ponto de que eu coloque meu dedo lá e eu não sofra nada, e eu sinta esse ventilador como um disco sólido. O que ocorre aí? Isso é justamente semelhante, né, análogo ao que acontece no mundo físico, né? Você teria essa situação no mundo subatômico. A solidez da matéria, na verdade, é uma ilusão causada pelos nossos sentidos devido à rapidez dos processos que estão ocorrendo no mundo subatômico, o que dá uma ideia de solidez. Mais para frente, quando eu estiver falando sobre monismo, a gente vai estar falando sobre substância, e daí é interessante que quando a substância adquire uma trajetória fechada, que você ganha a sensação de solidez das coisas, a gente começa a ligar vários pontos entre coisas abstratas, transcendentes, e o que a ciência hoje em dia está descobrindo de forma racional analítica. Então vejam só, um cientista falou isso. Isso, inclusive, casa perfeitamente com grandes verdades de escrituras sagradas, como os ensinamentos de Buda, a Bhagavad Gita, entre outras escrituras. O Pietro Baldi, que é talvez o maior pensador de todos os tempos, que eu tenho a notícia até o momento, ele elaborou uma cosmovisão do mundo vastíssima, que engloba tudo isso que eu falei e muitas outras coisas. Num dos livros dele, chamado Problemas do Futuro, ele fala uma coisa muito legal. Ele entra com o conceito de espaço dinâmico. Fala o seguinte: nem encontramos jamais matéria ou energia isoladas, mas sempre fundidas em conjunto.
como ainda suas respectivas dimensões espaço e tempo. Fecha aspas. O Bald não era cientista, ele não tinha formação, não era pesquisador. No entanto, ele falou coisas que a ciência atualmente está começando a descobrir. Falou de forma sintética, claro, sem usar todos esses jargões que a ciência tanto gosta e está se afogando até. Não existe separação entre dimensão, espaço e tempo. Elas estão jungidas. O que a teoria da relatividade geral fala? Espaço e tempo constituem uma malha única. Matéria e energia também a gente percebeu, pela própria ciência, que a gente não consegue definir exatamente se matéria é matéria ou energia em sua essência. Pode ser um ou outro, dependendo de como a gente observa. De certa forma, então, a gente também não pode ver matéria e energia como coisas isoladas em sua essência, apenas em sua manifestação. Então, olha só que interessante. Tudo parece estar concorrendo para o fato de que a última essência da nossa realidade é algo unificado. Existe, parece, alguma substância fundamental que se manifesta numa multiplicidade fenomênica e que também parece que existem processos não físicos que são não só importantes, mas como imprescindíveis para construir a nossa realidade e para a evolução se dar. Olha só que interessante. Tem um físico teórico chamado Anthony Valentini que já está conjecturando que a mecânica quântica ela descreve uma realidade local e incerta, que é o que ela faz, né? A equação de onda de Schrödinger é uma equação probabilística, né? De onda. Ele está falando que o que toda a mecânica quântica que a gente conhece descreve, na verdade, seria um aspecto muito, mas muito reduzido de uma realidade muito mais ampla. Só que essa realidade mais ampla não é uma realidade presa ao espaço e tempo, sujeita às transformações da matéria e energia e tudo derivado a partir daí. Seria uma realidade não incerta, mas certa, determinística, e ao mesmo tempo não local, porque ela parece estar atuando simultaneamente em todo espaço-tempo. Isso é interessante porque isso garante uma certa coesão a tudo que existe, que a gente percebe. E daí, parece que existe um relaxamento, né? Ele chama de relaxation, que é um fenômeno que ainda ninguém consegue descrever, que ocorre nesse universo não local determinístico, que acaba se materializando de forma desordenada, né? E local no nosso universo. Então isso também é ciência. Ciência de ponta está chegando a essa conclusão. Então ele fala que a teoria quântica é um caso particular ou especial de uma física muito mais ampla. Eu diria que até de uma física que não é física, se a gente for entender como físico coisas que impressionam os nossos sentidos. Bom, isso é o que a gente tem hoje em dia do ponto de vista da ciência. O que a espiritualidade tem a ver com tudo isso e como ela pode ser, né, ou inclusive ser a única maneira de, fundida com a ciência, fazer com que a gente continue a nossa trajetória evolutiva, tanto no campo do saber, quanto no campo moral, da vivência entre nós. A espiritualidade, isso também é uma frase obtida a partir de médicos do Hospital Albert Einstein. Então, olha só o que eles falam. A espiritualidade pode ser entendida como um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida. Eu vejo também a espiritualidade dessa forma. Descreveria um pouquinho diferente, mas bate muito
com a forma de eu ver. Então, um conjunto de crenças que traz vida. Vida é dinamismo e traz um significado às coisas que acontecem na vida. Então, se você procura e você vê algum sentido nas coisas que acontecem na sua vida, mesmo que você não consiga explicar eles e compreender de forma consciente, você está exercendo espiritualidade, independentemente de você ter ou não uma religião, de você praticar ou não rituais determinados. Inclusive, ritual hoje em dia é algo que se faz muito não só nas igrejas, mas em vários outros campos, diga-se de passagem. Vejam só, continuando. É a propensão humana para o interesse pelos outros e por si mesmo. Ela atende à necessidade de encontrar razão e preenchimento na vida, assim como a necessidade de esperança e vontade para viver. Olha só que interessante. Se todas as pessoas encarassem a espiritualidade a partir dessas bases, dificilmente a pessoa encontraria alguém para se contrapor a ela, porque a pessoa que se contrapusesse a ela iria muito provavelmente passar vergonha se continuasse essa contraposição. E o que eu queria mostrar aqui com tudo isso é que essa tal de espiritualidade, ela sempre esteve presente na ciência. É o coração pulsante da ciência que animou os maiores gênios da história e levou eles a descobrirem coisas fantásticas. É a coisa imaterial, é o aspecto consciencial dentro de seres muito especiais que acabou compreendendo melhor qual a relação entre esse mundo ideal e o nosso mundo real, onde existe um jogo de forças entre caos e ordem. Bom, só mais uma frase aqui. A espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida, por meio de conceitos que transcendem o tangível. Conceitos que transcendem o tangível. Então, de tudo isso aqui, a gente pode concluir o seguinte. Se a gente ficar preso ao passado, às estatísticas, à quantidade, ao que impressiona nossos sentidos e ao que está no nível da nossa consciência, a gente nunca vai conseguir avançar em nossas vidas e na descoberta dos fenômenos naturais que permeiam o nosso universo, físico, biológico e psíquico. Então, eu espero que com essa breve exposição eu tenha dado uma ideia do porquê ciência e espiritualidade são, em sua essência, uma coisa só e elas devem caminhar de mãos dadas, porque ambas estão na busca da mesma verdade, cada um a seu modo. E o Chaplin deixa aqui uma frase muito legal de Chaplin, dos grandes cineastas de nossos tempos, que ele fala também sobre o significado. O verdadeiro significado das coisas é encontrado ao se dizer as mesmas coisas com outras palavras. Essa é a busca de todas as grandes almas que estão buscando trazer evolução para a humanidade. Elas querem traduzir algo simples que elas sentem dentro delas com palavras diferentes de forma a captar outras pessoas para que elas se sensibilizem para esse aspecto da realidade que sempre esteve presente e descobrindo, todo mundo estando ciente disso, todo mundo vai ter uma vida melhor. Então, com isso eu termino essa breve exposição aqui e eu abro um espaço para perguntas e respostas. Um bate-papo.